Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à Semana da Alfabetização. É com muita alegria que eu estou iniciando essa semana. Estou muito honrada, muito feliz, muito grata pela repercussão, pela divulgação. Quem for entrando, estiver me vendo e me ouvindo bem, por favor, me avisem pelos comentários. Se vocês conseguem me ouvir e ver bem. Olá, Ana, Carla, Bruno, muito obrigada. Tudo bem? Gente, eu quero dizer que essa semana ela foi pensada para ajudar pais e professores que estão ainda um pouco assim desorientados para alfabetizar os filhos. O Sérgio já entrou, eu já vou chamar ele e a gente já vai conversar. Que aqui hoje é o Sérgio quem vai falar. Sérgio. Aguardando o Sérgio. Ótimo, muito obrigada. Ótimo. Oi, Oi, Sérgio, boa noite. Tudo bem? tudo bem? Pra mim você tá Estão me travando um ouvindo? pouquinho. Tá. Agora tô. Eita, Tá por que será que tá travando um travando? pouquinho. A sua imagem tá um Tá, pouquinho. tá travando Agora, ainda? agora tá perfeito. Não, agora não. Parou. Tudo bem? Deixa eu fazer assim, ó. Aí. Tá. Tá fluido agora? Tá me escutando bem? Tô te escutando. Parou de travar já. Que estranho, nunca trava, Olinda. Hoje que eu tenho essa live aqui tão importante, começa a travar? A última live que a gente fez, né? Foi totalmente, assim, desprogramada, nada, espontânea. A gente tava bebendo e aí a gente fez uma live, não foi? Agora tá tudo mais organizado. Ah, nossa, mas aquela live já foi boa, essa daqui vai ser melhor ainda. Obrigada por ter aceito o convite, Sérgio. É muito importante para nós ouvirmos o que você tem para falar. A gente está aqui para te ouvir. Eu quero só deixar o convite para todas as pessoas que estão nos vendo, para que permaneçam nessa semana, que só vai ter gente boa, né? Só vai ter gente que está disposta a falar sobre alfabetização e a dar uma boa alfabetização para as crianças. Então eu quero pedir que essas pessoas continuem aqui com a gente nessa semana. Sérgio, eu queria que você começasse falando para a gente, o nosso tema é o problema da alfabetização no Brasil, como chegamos até aqui, né? Que eu quero trazer hoje a reflexão do problema da alfabetização no nosso país, ou seja, como é que nós atingimos índices tão grandes de analfabetismo funcional, não só em pesquisas internacionais, mas no nosso próprio dia a dia, fácil de identificar, né? A gente, qualquer pessoa que se atente um pouco para a realidade e seja crianças ou adolescentes ou mesmo adultos, consegue perceber que nós temos um problema grave de letramento no nosso país. E a primeira coisa que eu queria te perguntar, dentro desse tema, é como que você percebeu, quando você percebeu como professor, que havia um problema maior assim do que até então você tinha anotado? Quando é que deu aquele estalo que você falou, opa, tem alguma coisa muito errada aqui que não é apenas técnica, metodológica, tem alguma coisa maior por trás de tudo isso? Perfeito. Então, Olinda, na verdade, todos nós, mais ou menos, recebemos essa informação, nós somos atingidos por essa informação desde pequenos, né? Porque os problemas educacionais, eles estão aí. Então, seja através de notícias, seja através de comentários, provas de exames internacionais, de alguma forma isso chega até a gente. Agora, a leitura que as pessoas fazem disso, a forma como que elas justificam isso varia bastante. Comigo particularmente, tá? Linda, só uma dúvida, tá travando ou tá fluindo bem? Peraí que tá travando um pouquinho. Deixa eu baixar o meu volume. Eu, então, tá travando um pouco. Eu tô pensando em mudar aqui para minha sala, tá? Se continuar travando, eu mudo, tá bom? Tá bom. Tá. Mas então, particularmente para mim, você veja, Olinda, foi algo que aconteceu, tá? De uma forma bastante natural. Você veja, quando eu entrei na faculdade, Olinda, eu ingressei numa das melhores faculdades que tinha, passei nos vestibulares mais difíceis que tinha no Paraná e tal. E eu percebi nesse momento, foi nesse momento que eu percebi
é um movimento dialético, sabe? Uma tese e uma antítese, ou uma antitese, tá? Que foi assim. Quando eu entrei na faculdade, os familiares, sabe? Os professores, eles sempre diziam, vocês são os melhores alunos que nós temos. A sua classe é a classe dos melhores alunos. Eu passei no vestibular e tal, que era a época um dos mais difíceis aqui do Paraná. E aí eu via muito dos familiares, né, dos meus pais, inclusive, né, tá com a vida ganha, agora é só você se formar, é só você seguir, você já fez o mais difícil, né, agora é só você prosseguir com os estudos e tal. Então, esse era um primeiro influxo, né, um influxo externo, vigente, né, de que as coisas estavam indo muito bem e de que a gente estava recebendo uma ótima educação e de que tudo estava excelente. Só que, ao mesmo tempo, eu percebia que a coisa ela não ia tão bem assim, né? Então, por exemplo, quando você entra na faculdade, a primeira coisa que eu reparei é que o nível de moralidade ele começa a decair, sabe? Então, na faculdade, a gente começa Você sabe como é a faculdade, né? A gente se envolve com amizades e tal, e assim, o nível de moralidade ele começa a decair, tá? Então, foi como realmente uma tese e uma antitese, né? A tese era aquilo que eu ouvia, aquilo que chegava até mim, através dos professores, etc., dos pais, dos familiares, de que estava tudo encaminhado, você passou numa faculdade, então agora está tudo bem, daqui para frente a sua vida só vai melhorar, você está recebendo a melhor das educações possível. Só que eu percebia que a coisa ela não estava bem assim. Eu via a moralidade muito baixa no ambiente no qual eu estava, e tanto que eu fui percebendo isso, e o meu próprio... isso foi assim, um testemunho pessoal meu, tá? Para começar, depois eu vou chegar na parte técnica. Quando eu me formei, eu percebi que a coisa ela não estava bem a ponto de que eu tive vergonha de me formar com a minha classe, sabe? Então a minha classe ela foi lá, se formou, jogou chapéu e tal. E eu percebi que assim, a minha educação tinha sido péssima na faculdade. Eu não tinha aprendido nada, eu saía absolutamente cru, eu não tinha condição de exercer o cargo para o qual eu havia sido educado por 5 anos. E meu pai me ajudou nessa, porque meu pai, quando eu me formei, ele não me deu parabéns, ele me deu meus pêsames, né? Ele falou, olha, Sérgio, você até que era um cara bom, estudava bem, era um bom aluno, agora, a faculdade fez muito mal para você. Então agora você vai ter que correr atrás do prejuízo. E aí, Olinda, foi mais ou menos nessa época que eu me formei, tá? Que eu passei no concurso público e tal. E eu decidi dar aula para alunos num cursinho voluntário, tá? Foi aí que realmente eu tive o choque de realidade, tá? Por quê? Porque eu vinha de um ambiente com um nível assim de intelectual, nível bom, assim, sabe? Eu só fui me deparar com a realidade mesmo dos alunos quando eu me tornei professor de cursinho, né? Então, eu assumi uma turma com 300 alunos, Olinda. E foi realmente um choque de realidade para mim, porque quando eu fui dar aula para esses alunos, eles estavam todos sendo preparados para um cursinho, para fazer vestibular, e eles absolutamente não tinham preparo nenhum. Eles não, por exemplo, em matemática, eles não sabiam somar frações, eles não sabiam multiplicar, eles não sabiam montar as somas e subtrações verticais, não sabiam trabalhar com decimal, eles não sabiam nada. Era um um drama mesmo, sabe? Aquilo foi realmente um choque de realidade para mim, ter que lidar com aqueles alunos. E assim, a orientação do cursinho, ela era, bem, você tem que ensinar os macetes, você tem que dar uma aula agradável e treiná-los para o exame vestibular. Só que eu não conseguia fazer isso. Por quê? Porque como que você, Olinda, vai permanecer muito tempo nesse teatro, nesse grande teatro, que é a preparação para vestibular, quando você tem alunos que desconhecem absolutamente as disciplinas. Então, foi quando eu tive contato com os alunos que eu via suas dificuldades com matemática e tal, que eu inclusive tive oportunidade de fazer correção de redação deles, tá? Então você veja, Olinda, eu conheci alunos assim em situações muito tristes mesmo nesse cursinho, porque era um cursinho que para você participar, para você ingressar nele, você tinha que ter baixa renda comprovada. Então, eu me lembro, por exemplo, de um aluno que ele queria prestar exame vestibular de medicina
e que quando eu fui corrigir a redação dele, não tinha uma vírgula no lugar. Não tinha uma vírgula no lugar. Era um texto assim, absolutamente... você não conseguia ler o texto dele. E para matemática, ele não sabia nem assim, somar e subtrair verticalmente. Aí quando você vai ver a realidade do aluno, bem, o aluno ele não tem família, não tem pai, não tem mãe, e a única alimentação do dia dele é a alimentação da escola. Tá? Então essa é a realidade da escola. Na verdade, daqueles 300 alunos em classe, pelo menos 100 deles, a única refeição que eles faziam durante a semana era a alimentação da escola. O que você faz numa situação dessa? Ó, para falar a verdade, o que eu fazia? A primeira coisa que eu fiz, quando eu me deparei com essa realidade, né? Eu comecei a chorar, entendeu? Eu ia lá e chorava. Mas assim, chorar não resolve o problema dos alunos, né? Você tem que fazer alguma coisa. Então, o que eu comecei a fazer? Eu falei assim, olha, todo esse sistema aqui, ele está enganando esses alunos, né? Você veja, eles estão sendo adestrados aqui para uma prova, eles não estão aprendendo nada, isso aqui não está modificando a vida deles, e você tem que lá ficar fazendo showzinho para eles aprenderem macete e tal, né? E assim, aquela aula que anestesia eles, tá? E aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para esses alunos mesmo, assim. Só que, Olinda, você veja, como é que eu vou retomar e ensinar 300 alunos numa classe? Não consigo. Consigo, no máximo, ensinar um ou dois quando senta comigo, entendeu? Então, assim, tem que ser um por vez. E aí, quando eu sentava com esses alunos, Olinda, eu percebi que a forma como eles aprendiam matemática estava errado, desde cedo. Por quê? Porque eles não aprendiam as operações básicas e eles continuavam sendo empurrados até o estágio onde eles tinham que fazer um exame vestibular. Eles não aprendiam a ler e escrever. Por quê? Porque eles me entregavam redações que não tinham uma vírgula no lugar. Então, assim, foi nesse momento, nesse choque de realidade, contrastando com o meu testemunho de vida, né? Então, meu testemunho é o seguinte: eu estava num ambiente de alta educação, tá? O vestibular mais concorrido do Paraná, os professores todos afagando o nosso ego, dizendo que nós éramos os melhores alunos que eles tinham. Você veja, Olinda, na minha sala só tinha campeão de Olimpíada, de matemática, de física, de química. Só tinha gente assim, entendeu? E os professores ficavam puxando nosso ego, falando que nós éramos muito inteligentes, que dava gosto da aula para nós. Só que eu sentia que aquilo não estava sendo bom. Era um feeling, sabe? Principalmente por causa da baixa moralidade do ambiente. Eu falava, olha, tem alguma coisa a mais que isso, tá? E aí, contrastando essa minha realidade com o que eu me deparei depois nos cursinhos, que eu vi a triste situação dos alunos, eu falei, bem, não é que os alunos aprendem a matemática errado. Não é que eles são alfabetizados errado. Na verdade, eles aprendem errado a matemática, eles são alfabetizados errado, eles aprendem errado a geografia, ensinam errado para eles a ciência, ensinam errado a história, ensinam errado a biologia. Então, assim, toda a educação ela está errada. Só que, primeiro você percebe isso, mas como uma confissão que você faz, e você, a princípio, não tem as respostas para essas perguntas. Então, aí começa o seu caminho, né? Você fala, olha, alguma coisa está errada, agora eu não sei o que é, entendeu? E, assim, eu não sou capaz de resolver todos os problemas também, eu não vou ensinar história, ciências, geografia, matemática, isso é impossível. Eu só consigo fazer uma coisinha, entendeu? E aí, fazendo uma coisinha, você consegue fazer muita coisa. Quer dizer, você faz a sua parte, né? Então foi nesse momento, sabe? E aí, eu ainda sem entender, né? Ainda assim, chocado com tudo aquilo, foi nesse momento que eu falei assim, não, olha, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender por que a coisa ela vai tão mal. Por quê? Porque assim, Olinda, lá tinha esse aluno, né? Esse aluno que eu te contei, que era um caso dramático. É realmente de você chorar. A única refeição do dia é a refeição da escola. Ele não sabe escrever, não sabe ler, não sabe matemática, as operações básicas, e ele que sonha em passar no vestibular de medicina. Quer dizer, uma pessoa que está na sua frente. Então, o que você vai fazer? Você vai desestimular? Vai falar para ele desistir? Não. Aí eu peguei esse aluno, Olinda, e voltei. Sabe? Falei, não, vamos reaprender aqui as somas, vamos reaprender a subtração, vamos reaprender a multiplicação e tal. E ele começou a aprender. E ele começou a melhorar. E aquilo começou a deixar ele feliz. Os alunos, os amigos deles ali, todos eles também queriam esse acompanhamento particular. Só que justamente por causa disso eu comecei a ter algum conflito com o cursinho, sabe? Porque não é para você fazer isso. Então, na verdade, é impossível você fazer isso com todos os alunos. O que você tem que fazer é o seguinte, você tem que seguir o baile, entendeu? Na verdade, a educação,
ela se reduziu a isso, né? Um grande teatro, né? Assim, os alunos fingem que aprendem, os professores fingem que ensinam, o governo finge que está tudo bem. É isso. No E fim das aí, contas, desculpa, te cortei. Pode não, falar. opa. Então, aí eu falei assim, poxa vida, eu consegui ajudar um aluno. Olha que coisa incrível. Não é assim, é uma pessoa, entendeu? Eu ajudei uma pessoa. Essa pessoa aqui, ela melhorou, ela está feliz, ela agora aprendeu. E assim, ela aprende, ela fica realmente grata a você, você cria um vínculo com ela. Foi nesse momento, foi com esse aluno, Olinda, que eu entendi o que é a verdadeira, o verdadeiro poder, a verdadeira influência que um professor tem sobre um aluno. Uma coisa enorme. Um professor, ele tem muita influência sobre o aluno, principalmente se ele se preocupa com o aluno, quer o bem do aluno, e o aluno sente isso. Então, quando eu ajudei esse aluno, eu falei, puxa vida, isso daqui é muito bom, entendeu? É muito bom, quer dizer, ele ficou feliz, e acho que mais feliz do que ele, eu fiquei feliz. Porque eu falei, olha, eu realmente consegui ajudá-lo, ele está aprendendo coisas comigo, e esse é o caminho. Só que como que eu vou fazer isso com 300 alunos numa classe de cursinho? Não tem como. Aí você vai lá na classe do cursinho, e você não consegue fazer isso, e aí a orientação não é para fazer isso. E você, assim, fica absolutamente de mãos atadas. Então foi nesse momento que eu me desliguei também desse cursinho, sabe? Na verdade, passei um tempo lá, né? Mas eu tive que me desligar do cursinho. Mas foi nesse momento que eu falei, não, é possível, tá? Desde que você tenha uma verdadeira preocupação, um verdadeiro amor pelo aluno e preocupação também com a verdade, tá? Mas assim, foi desse aluno que despertou em mim também, inclusive o amor pela profissão de professor, sabe? Falei, não, é isso que eu quero. Inclusive, Olinda, depois, né, você sabe que eu me tornei professor porque eu passei num concurso público, tá? Eu passei no concurso público de uma forma assim bem doida, né? Eu estudei 3 semanas para um concurso público, tinha, sei lá, tinha 16 mil candidatos e eu passei, assim, tipo, em sexto lugar. Aí eu já fui chamado, tá? E aí, por causa disso, eu consegui um emprego em cursinho, entendeu? Eu consegui dar aula e tal. Agora, quando eu me tornei professor, eu falei, não, isso daqui é muito bom, entendeu? É muito bom você poder ajudar os outros. É possível, entendeu? Agora, quando eu me tornei servidor público, aí eu me frustrei novamente. Falei, não, esse negócio aqui não é pra mim. Ficar aqui na burocracia e tal, mexendo com o processo, entendeu? É assim que a gente descobre a nossa vocação, né? Fazendo as coisas e tal. É assim, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Linda. Uhum. Ah, tá. Porque eu Pode tinha falar. falado alguma coisa que tinha dito que meu áudio tinha cortado, achei que tinha Eu, eu, cortado de modo geral. Você sabe que a eu sua acho que eu vou. experiência com o cursinho, você me contando, eu lembrei da minha experiência com o cursinho, porque eu também fiz faculdade numa faculdade é, renomada, Pode falar, tá? uma das melhores universidades do país, tá bom. Pode falar. E quando eu estava no último ano, eu passei para dar aula num cursinho popular, que é, né, eles chamam cursinho popular quando é um cursinho que você precisa comprovar baixa renda para entrar, e você tem acesso aos professores da universidade, né? Então todos os professores dão aula voluntariamente. E aí eu passei em primeiro lugar e fiquei super feliz que eu ia finalmente dar aulas. Eu sempre quis ser professora, eu sempre tive vontade de ser professora. E aí, depois do primeiro dia da minha aprovação, que tinha saído o meu nome, a coordenadora do cursinho me chamou e falou: sabe o que aconteceu? A gente teve uma confusão e, na verdade, você ficou em segundo lugar, né? E quem vai assumir é o outro fulano e tal. E eu achei aquilo muito estranho, porque quando tinha saído o resultado, eles publicam, colocam lá, né? E como eles erraram, assim, uma coisa tão, né, simples de fazer. E aí depois eu fui descobrir que é porque o pessoal do cursinho tinha descoberto o meu posicionamento político, sabe? Tinham descoberto que eu não era de esquerda, que eu não era militante e tudo mais. Eles falaram que eles não podiam ter uma pessoa contra os movimentos sociais dando aula no cursinho. Aí, nesse momento, eu já tinha algum tipo de posicionamento, a gente já tinha formado um grupo de estudos e tudo mais, mas nesse momento, assim, na prática, na realidade escancarada, eu senti o que era a educação no Brasil.
Eu falei, é isso aqui que Ou é seja, educação no assim, Brasil. acima do conhecimento, acima das exigências técnicas, tem assim, você fecha com quem, entendeu? Você fecha com nós, então você tá dentro, tamo junto. Se você não fecha com nós, meu filho, não tem espaço para você aqui. Exatamente, exatamente. E foi assim até o final da faculdade. E aí, quando a gente se depara com isso, a gente se assusta um pouco, né? A gente fala, poxa, eu não achei que fosse isso. É um choque de realidade tremendo para quem tem alguma vontade de ser professor, de estudar de verdade e tudo mais. E essa questão do letramento, da alfabetização, que você falou sobre a sua formação, que você terminou a faculdade e percebeu que você não sabia, assim, um básico para lecionar, aconteceu comigo também. E é a sensação que eu tenho, Sérgio, de todas as pessoas com quem eu tenho conversado, que chegam até mim, é que isso é geral. Os professores, de modo geral, eles saem da faculdade, da universidade, seja ela pública ou privada, eles saem da universidade sem saber dar aulas. Eles saem da Sim, faculdade sem saber exatamente. a sua própria básico. Então, no seu caso, exatas, no meu caso, história, no caso das pedagogas, alfabetização, conhecimento básico de educação infantil. E eu queria que você falasse um pouco da sua experiência já como professor, como você vê o problema do subletramento, da semi-alfabetização, na matemática. Porque, como você disse, os alunos não é que eles não sabiam só matemática, eles também não sabiam português, história, geografia. Não é um problema dividido por matérias ou por áreas. É um problema geral, é um problema de base, é um problema de premissa, é um problema de substrato ideológico, né? Isso está por baixo, né? Como é que você vê o problema da não alfabetização, como ele reflete no seu caso de professor de matemática? Perfeito. Olinda, você veja que eu estava conversando com meu sogro. Meu sogro, ele se formou em engenharia na USP nos anos 60, assim, era uma coisa assim de elite, sabe? E ele me conta, eu estava conversando com ele, ele me contou assim, puxa, quando eu me formei engenheiro na USP, em 1960, eu falei assim, cara, eu não sei nada, eu não aprendi nada no meu curso, vou ter que reaprender tudo de novo. Então, assim, essa história não é nova, aquela coisa de Eclesiastes, assim, não há nada novo sobre a Terra. Isso já acontece há muito tempo, né? E, você veja, essa coisa das disciplinas, ela revela o quão importante o envolvimento dos professores para o resgate do bom ensino de todas essas disciplinas, né? Ou seja, a gente precisa de professor de geografia, professor de ciências, professor de química, professor de biologia. Isso é uma necessidade, professores comprometidos com a verdade e preocupados com o aluno. Agora, você veja, Olinda, quando a gente fala de letramento, a importância do letramento e da matemática. Você veja, hoje em dia, as pessoas elas têm uma certa assim, fixação por ficarem mais inteligentes rapidamente, tá? Inclusive em matemática, é engraçado, tá? Lógica, matemática, as pessoas só de ouvirem o nome lógica, elas já ficam assim querendo saber, né? Opa, vou ficar mais inteligente, entendeu? Esse negócio aí vai ser bem para mim. E aí, quando você procura por matemática no YouTube, os vídeos que mais têm visualização, aqueles vídeos que bombam, assim, sabe? Ó, você quer bombar na internet, fazer um monte de view e tal, você tem que fazer vídeo assim, ó. Apenas 1% da população resolve esse exercício. O cara falou, opa, agora sim, eu vou ver se eu tô no 1% mais inteligente da população, entendeu? Uhum. Por quê? Porque as pessoas elas têm uma fixação por as pessoas elas querem, as pessoas elas percebem que existe um problema educacional no Brasil. Agora, qual é a causa desse problema educacional? Muitas pessoas fazem uma leitura errada, né? Por exemplo, as pessoas arriscam que é falta de investimento, falta de tablets, falta de tecnologia nas salas de aula. Isso é tudo loucura. Você veja, Olinda, eu nunca gostei desse negócio de protesto de professor, tá? Nunca, nunca. Isso, assim, sempre soube disso, tá? Você veja, é muito simples, tá? Nós estamos onde nós estamos por causa do governo, né? Por causa das medidas educacionais, das diretrizes educacionais, tal. E aí, quando tem um protesto, tá? Os professores eles vão para as praças e tal, e levam cartazes pedindo soluções do governo, tá? Mas não é simplesmente assim, você querer que quem causou o problema repare o problema.
Na verdade é o seguinte, quando você faz um protesto pedindo para o governo resolver os problemas da educação, com maiores salários para os professores, etc., quando você faz isso, você está dando mais poder para o governo. Porque, pensa, ele vai ter que investir mais, ele vai ter que cobrar mais imposto e tal, tal, tal. Então, assim, você está agigantando o poder daquelas pessoas que colaboraram com a destruição da educação, ou que são os principais responsáveis, que mantêm a coisa assim. Então, eu nunca gostei desse negócio de protesto, tá? Eu acredito mais na descentralização, no seu trabalho, entendeu? Na Valesca, na Camila Lavor, é nessas pessoas que eu acredito. E aí, o que acontece? As pessoas fazem essa leitura, então, dos problemas educacionais do Brasil. A maior parte delas, errada, né? Tanto que as pessoas vão para as ruas fazer protesto e tal, não é esse o caminho. Na verdade, tá? Quando a gente volta para matemática e letramento, o que realmente torna uma pessoa mais inteligente não é resolver aquele exercício lá do 1% da população que resolve, tá? Na verdade, isso é uma atividade recreativa, tão somente, tá? Agora, tem uma coisa que realmente torna você mais inteligente, que é o seguinte, é o que as pessoas mais inteligentes da história faziam, sabiam, que as pessoas mais inteligentes hoje sabem e fazem, que é basicamente você ter o domínio da língua na qual você se comunica, ou seja, falar bem, escrever bem, ler bem, se comunicar bem, e você ter o domínio matemático, mas não o domínio matemático meramente quantitativo, da leitura dos números, porque isso também é importante, mas ter o domínio matemático tanto quantitativo quanto dedutivo, tá? Ou seja, você ter a capacidade de você deduzir coisas, porque o método matemático é um método dedutivo. Quer dizer, você estabelece premissas, aí com essas premissas você vai demonstrando coisas. Tá? Então, essas duas coisas é o que faz você inteligente. Se você domina a língua e você tem uma capacidade matemática, tanto para ler dados, interpretar números, conforme eles aparecem na realidade, notícias de jornais, livros, tem um senso de proporção numérico. E se você tem também a parte matemática da capacidade de demonstrar coisas, ou seja, provar, porque a matemática, ela faz isso, né? A matemática superior, a matemática clássica, ela é só isso, né? Demonstração de teoremas, argumentação, isso é matemática. Se você faz essas duas coisas, você será necessariamente mais inteligente. Isso vai acontecer. Inclusive, Olinda, você deve reparar como eu reparo, tá? Eu reparo que aqui no Instagram, você saber escrever bem, você saber se comunicar bem, ele já é um diferencial, né? Porque quando a gente entra em alguns perfis e você lê o post da pessoa, você já começa a ver assim se a pessoa ela sabe escrever ou não. E se a pessoa sabe escrever, aquilo traz uma beleza para o perfil, assim, uma elegância, um estilo. E você vê que esses geralmente são os melhores perfis, né? Agora, isso é uma coisa evidente, assim, por mais que as pessoas elas não tenham a capacidade de corrigir o texto, elas percebem que o texto está errado ou que o texto está certo, sabe? Que tem um estilo próprio. E aí, então, é o seguinte, você tem um aluno, você tem um filho, é você que quer se reeducar? Bem, a reeducação, para que você realmente torne a pessoa inteligente, e a inteligência, ela é absolutamente importante para todos os projetos que a pessoa vai empreender na sua vida. Até mesmo para tornar mais clara para ela as questões superiores de espiritualidade e tal. Tudo isso está incluído nessa necessidade de treinamento e educação intelectual. Então, é necessário que domine bem a língua e que estude a matemática para ter senso de proporção, ler os números na realidade e demonstrar teoremas. Agora, quando você volta para aqueles alunos que não foram alfabetizados devidamente, já no pré, né, nas primeiras séries do ciclo fundamental, e você exige deles um exercício de interpretação de texto de matemática, você já vê que assim, Olinda, o problema nem chega na matemática. Quantas vezes eu não vi isso, Olinda? Olha, inúmeras vezes. Assim, ó, o aluno, ele ia lá tava com um problema, os pais entravam em contato comigo, ou na escola mesmo, né? O aluno estava indo mal e tal.
correção de prova de alunos, de, sabe, todo o ciclo fundamental e até no ensino médio. No ensino médio, assim, muito mais do que a gente imagina. Você tem um exercício, esse exercício ele exige uma interpretação, essa interpretação ela exige um domínio mínimo da língua, e depois disso você transforma isso em cálculos matemáticos, você chega na resposta. Agora é o seguinte, eu como professor, muitas vezes eu não tinha nem tempo de corrigir o problema matemático, porque não existia essa tradução desde o texto até o problema. Então assim, nesse momento você faz o que como professor de matemática? Esse é um desafio que os professores de matemática têm. Um desafio enorme. É o seguinte, você tem ali os alunos, eles precisam resolver exercícios de interpretação, mas eles não conseguem interpretar o enunciado. E aí, nessa hora que o professor de matemática tem que se tornar meio que um professor de português, assim, também, sabe? Então, eu não gosto desse preconceito de que o professor de matemática não sabe português e tal. Acontece. Hoje em dia tudo é assim, tudo é setorizado, não é, Olinda? Hoje em dia, assim, se o cara ele faz engenharia, ele detesta humanas. Né? E se ele está na humanas, ele detesta exatas. Assim. É um negócio mortal, assim, uma rixa mortal. E assim, o professor de matemática não sabe nada de história, entendeu? O professor de história detesta matemática. Não, isso é engraçado, mas a gente pega os antigos, assim, né? Você vai ler, sei lá, a biografia de qualquer grande gênio antigo. Ele era, assim, filósofo, matemático, ele era filólogo, assim, ele fazia de tudo, arquiteto, engenheiro, era advogado. Mas enfim. É isso mesmo. Agora hoje em dia não, hoje em dia nós vivemos assim, muito setorizados, né? Agora, Sim. Isso é um desafio mesmo, assim, para os alunos, ainda mais que hoje em dia, Olinda, a tendência é de exercício de matemática mais contextualizado, sabe? Então, por exemplo, prova do Enem e tal, exige muita interpretação. Então, isso está muito em alta, sabe? Agora, como que você exige isso do aluno? Como você exige que ele chegue na parte matemática se ele não consegue traduzir o que ele lê? E ainda mais é o seguinte, quando você pega a matemática superior, quando você pega aquela matemática dos antigos, a matemática clássica, ela exige um absoluto domínio da língua. Se você não consegue traduzir aquilo que você tá lendo, aquilo que você está vendo, e você não consegue transformar aquilo em linguagem matemática, então assim, você tem um abismo, né? Você tem uma desconexão. Então, é uma coisa muito triste, né? Você vê como os problemas eles são empurrados. E assim, certamente, no letramento, ele repercute em todas as áreas, não é só em matemática, né? Assim como matemática, ela também repercute em outras áreas, né? Então, eu acho que essas duas disciplinas, elas têm isso em comum, né? A questão do letramento, bem, ele é necessário para vocês da geografia, para vocês da história, para vocês das ciências, mas a matemática, de certa forma, também, né? Porque você tem matemática na geografia, tem na química, tem na biologia. Mas assim, se o aluno ele não entende, se ele não sabe ler, ele nem chega na matemática, entendeu? Ele não consegue traduzir o problema do escrito para o matemática. Então assim, você já pega o erro de interpretação, você fica corrigindo o erro de interpretação. Então assim, pô, professor, por que eu errei e tal? Porque você não interpretou aqui certo, entendeu? Ó, tinha informação aqui, você confundiu. Então assim, essas duas disciplinas, elas são absolutamente necessárias. Tanto para você fazer um aluno mais inteligente, para você se educar. Inclusive, para você se educar é isso. Comece por dominar a língua e conhecer minimamente a matemática. Você precisa disso. Exatamente. Quando você foi falando, eu quero destacar duas coisas, né? A primeira que você fala, antigamente, os grandes pensadores, por quê? Porque há um tipo de segurança intelectual que só o senso histórico pode nos dar, né? Que é só aquela ideia do que é que já deu certo. Por que é que nós conseguimos identificar que nós temos um problema grave de alfabetização no Brasil, educacional, porque a gente tem que se comparar, né? Então, esse senso histórico, ele nos dá segurança de uma análise efetiva, de uma dedução. Eu consigo olhar os critérios, eu consigo olhar as premissas e consigo fazer conclusões. Olha, não, isso aqui não tá bom.
A gente coloca uma criança para resolver um problema simples de matemática, ela já tem 9 ou 10 anos, e ela não consegue responder porque ela não entende o que ela lê. Então, isso não está certo. E se foi sempre assim? Não. Né? A gente tem com o que se comparar para ver que não está dando certo, para ver que alguma coisa está errada. E aí, quando você fala de domínio da língua, a grande maioria das pessoas, quando a gente fala nesse termo domínio da língua, aquisição de linguagem, etc., elas logo pensam em normas técnicas, em normas, em regrismos abstratos que nada tem a ver com a nossa comunicação, o que não é verdade. Porque, na verdade, a língua ela é um conjunto de transformações históricas e geográficas de um povo. É um elo primeiro de ligação, é uma questão cultural. Então, quando você domina a sua língua, não é apenas para que você escreva perfeitamente colocando ponto e vírgula como se isso fosse uma estética desnecessária. É para que você tenha acesso à comunicação. É para que você, conversando com outra pessoa ou a criança aprendendo uma matéria, ela tenha, como leitora, acesso àquele conteúdo, acesso àquele pensamento, acesso àquela ideia. Sem a linguagem, sem essa alfabetização no primeiro passo, o ponto, o pontapé inicial para a linguagem é a alfabetização, é o letramento. Os antigos, os medievais, eles diziam que existia uma ordem de aquisição de conhecimento, né? E que a primeira delas, a primeira, é o alfabeto. E a habilidosa, eles referiam a habilidosa junção. Ou seja, você juntar para que você tenha acesso àquela parte mais material da linguagem. E aí você vai subindo de níveis, até que você seja capaz de entender uma mensagem de outra pessoa. O que ocorre é que as crianças, hoje em dia, elas saem da escola sem acessar esse primeiro degrau. Elas não têm acesso à primeira base elementar, né? Que dá acesso para que elas conheçam outras coisas, outras matérias mais difíceis. Então, quando você fala a linguagem matemática, você não é a opinião do Sérgio, entende? Não é só a opinião do Sérgio, não é só a sua visão. É o que dizem todos os grandes pensadores da tradição ocidental. Você precisa ter domínio básico e mínimo para poder avançar nos estudos. Aí o que acontece é o seguinte, é a inversão, né, do nosso, o que aconteceu e não foi sempre assim. Porque também isso acontece muito, as pessoas têm uma falsa ideia de que sempre foi assim, que o Brasil sempre foi um país de letrados, que o Brasil nunca teve acesso ao conhecimento, que é uma grande mentira, né? Na verdade, nós sofremos uma grande fraude, que foi propositalmente pensada e implementada para que isso acontecesse, e nós somos frutos dessa geração. Então, eu queria que você comentasse também dentro disso, dessa questão do letramento e tudo mais, o que você considera... Agora, Olinda, você veja, quando existe essas novas tentativas de alfabetização e quando se muda o ensino e tal, de certa forma, o que está sendo feito na prática, além de toda aquela teoria rebuscada e bonita de, sei lá, justiça social, democracia e tal, é privar as pessoas do contato com essa humanidade, ou seja, impedir que elas acessem tudo isso que elas deveriam acessar, ou seja, de certa forma, é impedir que elas tenham contato com o passado, para que a partir de agora elas só tenham contato com as novas regras e se distanciem do que sempre foi feito, não é? Isso, exatamente. Elas ficam só na superficialidade e, na verdade, elas não têm acesso ao objeto de estudo. Elas têm acesso às sensações que aquilo dá, né? Então, você lê um texto, eu não gostei desse texto, eu não me senti bem lendo esse texto, eu não gosto de português, eu não gosto de matemática. É como se todas as esferas do conhecimento dependessem apenas dos nossos sentimentos. Dependessem apenas das nossas impressões, dos nossos gostos. E a gente ensina isso para as crianças, né? Tem que ser isso eu recebo assim todos os dias. Tem que ser do seu jeitinho, tem que ser no seu tempinho, tem que ser se você gosta. E isso não é um ato de respeito à criança. É um ato de privá-la para que ela acesse a própria inteligência. Porque se ela não se esforçar, se ela não ser conduzida para fora no ato de educar, né? Educar, tirar para fora, ela não vai acessar a inteligência. Então, quando a gente transforma a educação
num puro e simples meio de satisfação pessoal, então tudo tem que ser muito bonitinho, tudo tem que ser muito lúdico, tudo tem que ser muito assim, para que a criança goste, nós estamos impedindo que ela vá para frente, né? E assim, não é só criança pequena. Criança pequena ainda tudo bem. Tô falando de 8, 9, 10, 11, 12, 15 anos. Então, o adolescente está lá no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, ele precisa fazer uma redação e a única coisa que ele sabe é pegar uma palavra, pegar algumas palavras de efeito, mudar o contexto dela e pronto. Ele não consegue acessar nenhum significado. Ele não sai da superfície. E as pessoas acham que estão fazendo um bem, dando a elas, nossa, capacidade crítica, senso crítico, capacidade de opinar, quando na verdade estão poupando elas, estão impedindo que elas aprendam de verdade. Então é um ato de, acima de tudo, um ato de covardia. Né? Porque se você pegar, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo porque foi algo que mexeu muito comigo quando eu li. Se você pegar os relatos dos alunos das escolas medievais catedráticas e monásticas, a primeira coisa que você tinha era um profundo amor, respeito e admiração pela pessoa do professor. Porque um aluno, ele olhava para o seu mestre, ele queria imitá-lo. Ele via no mestre alguém a ser imitado, né? Então, uma pessoa educa outra pessoa. O que é que você fez com o seu aluno? Um professor que educa um aluno. Uma educação pessoal, de pessoa para pessoa. Se você estivesse ali, assim, se você tivesse se preocupado apenas com o método, apenas com o melhor material, apenas com a melhor didática, e não olhasse para ele como um professor que deseja o melhor para o seu aluno, ele não teria entendido e não teria saído daquele estado em que ele estava, entende? Porque essa é a verdadeira educação. Uma pessoa que educa outra pessoa. E quando a gente perde isso, quando a educação ela sai dessa relação pessoal e se torna algo puramente científico, puramente abstrato, puramente fora de uma pessoa real para outra pessoa real, então aí a gente vai tendo essa série de problemas que parecem nunca acabar, né, na verdade. E até eu queria te perguntar a esse respeito, Sim, você como pai, e, educador, pode falar. sim, e você veja, Olinda, quando isso acontece, tá? Faz-se isso supostamente respeitando a autonomia da criança, o protagonismo da criança e tal. Agora, se esquece de que o que é verdadeira liberdade e o que é você verdadeiramente ter uma personalidade. E segundo, também se esquece da importância dessa idade para que a criança aprenda desde cedo o que é verdadeira liberdade. Então, eu concordo absolutamente com você, porque quando você entrega a criança para que ela autodirija a sua educação e tal, e faça as coisas como quer, e qualquer intervenção ela é vista de uma forma negativa, tá? Na verdade, isso é um ato que agride mesmo a criança, por quê? Porque mesmo sem perceber, e mesmo sem querer, ela precisa dessa intervenção. Agora, em nome de uma autodireção da criança, autonomia da criança, liberdade da criança, você faz isso. E eu faço, assim, eu fico pensando cada vez mais, Olina, me surpreendo, sobre como a educação matemática, tá, que hoje em dia não se fala mais em ensino de matemática. Hoje em dia o termo que se usa é educação matemática. As pessoas, elas batem no peito, sabe, Olinda? Elas falam assim, ó, eu sou um educador matemático. Elas escrevem na bio, assim, no Instagram, eu sou um educador matemático e tal. E a educação matemática, ela é, assim, idêntica ao método global de alfabetização. É a mesma coisa. É você privar a criança do contato da tradição, você ensinar novo e você relativizar absolutamente tudo. Exatamente. Mas bem, a gente pode falar, Pode falar. a gente pode até depois falar mais sobre educação matemática, mas, assim, as pessoas também perguntam, né? O que é o pior dos métodos, assim, de matemática e tal? Bem, a educação matemática, ela é o que está na moda, entendeu? O que está em alta e tal. Mas é bom ter alguns cuidados com ela. Assim como o método global, né? Tem seus perigos. Sim. E eu queria que você falasse um pouco da experiência como pai, educador, a sua e a da Bruna como mãe, na alfabetização dos meninos. Assim, quem conduz, quem faz, se é você, se é a Bruna. Porque você fala,
mais de matemática, a gente quer saber. Quem faz isso, se é você, se é a Bruna, como vocês fazem e como vocês veem esse processo para as crianças? Então, as pessoas me perguntam assim, né? Como que você alfabetiza o seu filho e tal? Para responder sinceramente, eu falaria assim, ó, é o seguinte, você pega a Bruna, põe ela em contato com a criança, aí a criança, depois de algum tempo, tá lendo e escrevendo, entendeu? É esse o Então, método de alfabetização aqui em casa, sabe? é a Bruna que alfabetiza, então. A Bruna. A Bruna alfabetiza, tá? Na verdade, assim, Olinda, você veja, quando eu me tornei professor, né, aconteceu tudo aquilo, né? Eu me choquei, assim, fiquei em choque, assim. Porque, Olinda, ó, eu dava aula para esse cursinho voluntário, com aqueles alunos carentes. Era uma situação de chorar, você realmente chorava, porque os alunos, eles viviam verdadeiros dramas. E aí, foi engraçado, né? Mas quando eu saí daquele ambiente, eu fui dar aula no colégio mais caro da cidade. Filho de desembargador, só gente importante, entendeu? E aí, quando eu sentava com eles, eles tinham as mesmas dificuldades que os alunos de escola pública. As mesmas dificuldades. Só que assim, o drama deles era outro, né? Eles chegavam de motorista e tal, se refugiavam nos seus celulares. O drama era outro, mas assim, na essência, o problema educacional era o mesmo, tá? E aí, foi um choque, porque assim, Olinda, para falar bem a verdade, eu sonhava em matricular o meu filho nesse colégio, entendeu? Eu falava assim, cara, meu filho vai estudar aqui. Eu vou. Sabe aquela coisa, Olinda? O pai que trabalha o mês inteiro para pagar o colégio do filho. Eu falava, eu vou fazer isso, então vou me sacrificar e tal, e vou pagar o colégio do meu filho. Sempre ser assim, né? Meu filho vai estudar no melhor colégio da cidade. E quando eu estive dentro do colégio, perdi toda essa convicção, perdi toda essa vontade. Na verdade. Quanto banho de água fria você tomou aí, Sérgio, nessa sua longa jornada? A banho de água fria trancou. Ai, Olinda, nem fale. Foi nessa época. Saída, né? Tipo assim, pra onde correr, né, Olinda? E pra onde você corre, né? Porque, Olinda, na época, eu juro pra você, na época, olha como eu sou louco, Olinda, eu sou muito louco. Na época, eu cheguei pra um professor doutor e falei assim, olha, eu tô dando aula, eu percebi isso, os alunos têm dificuldade disso, eu acho que assim, tá tudo errado como eles aprendem. Ah, mas eu fiquei 2 horas ouvindo um sermão, falando que eu não entendia, que agora tava os alunos atingindo a faculdade, todo mundo agora tudo melhorando e tal. E eu falei assim, gente, com quem eu converso? Não tinha nem vazão pra dizer o que eu via, entendeu? Assim, era o que eu estava vendo e vivenciando. Né? É por isso que a Quem é você? é uma grande aliada, né, para nós. A internet foi Sim, uma grande aliada para nós, porque a gente começou a se encontrar, né? Quando eu comecei homeschooling há 4 anos, perfeito. comecei a perceber esses problemas, assim, não tinha tantas pessoas falando sobre isso. Então, assim, para começar, você fica também assim, gente, será que mais alguém pensa assim como eu? Né? Será que mais alguém está Exatamente. enxergando o que eu estou enxergando? Porque no primeiro momento você se Exatamente. assusta, fala, será que ninguém está olhando isso, assim? E aí você vai começando a perceber as coisas, a perceber. E aí, até mesmo por isso que as pessoas nos procuram hoje, né? Elas falam, não, porque vocês são maravilhosos e tudo mais. E falo, não, gente, na verdade, a gente só percebeu o que vocês estão percebendo agora um pouco antes. A nossa É vida verdade. e por outros motivos, porque a gente veio de uma universidade já dentro de cursos de licenciatura, no meu caso, licenciatura e bacharelado no seu, não, foi engenharia, né? Mas a gente veio da universidade, a gente já começou a perceber isso antes. É basicamente isso. Esse estalo veio antes, e daí a gente começou a fazer uma caminhada que agora a gente tem o que contar. Mas assim, não tem um abismo gigantesco entre quem está percebendo isso agora, eu falo por mim no meu caso. É só uma questão de você começando a perceber num esforço contínuo. E se você não estiver disposto a se esforçar, não vai dar certo. Porque educação sem esforço não existe. Você acredita numa educação sem esforço? Eu não consigo Não. imaginar nem educação verdadeira sem esforço. Sim, e assim, formação. Pode falar. exato, e assim, por muitas vezes eu achava, não, eu tô ficando louco, assim, sabe?
sou eu, entendeu? Porque, porque você veja, você não tem com quem conversar, os seus amigos da faculdade começam a achar que você tá meio louco, que a tua família já começa a achar que você tá meio doido. Só meu pai que percebeu, né? Tanto que, Olinda, olha que engraçado. O meu pai, quando eu me formei na faculdade, ele falou assim, Sérgio, esse negócio fez bem pra você, você precisa correr atrás do prejuízo e tal. Aí ele falou pro meu irmão mais novo, você não vai fazer faculdade coisa nenhuma, você vai trabalhar. Aí meu irmão foi trabalhar e foi o que saiu melhor, entendeu? Aí já conseguiu emprego, já como trabalhou, já melhorou. Enfim, é, mas aí, né, nessa época que eu tive choque, né, com esse colégio, foi nessa época que eu cheguei pra minha esposa, falei a máxima, assim, né? Falei, olha, Bruna, a gente tem duas opções, tá? Eu falei bem assim pra minha esposa, sei lá, 2013, 2014. Ou a gente coloca nossos filhos na escola particular e a gente paga para estragar eles, ou a gente coloca na escola pública para também estragar eles, mas pelo menos vai ser de graça, entendeu? Falei, então, assim, vamos deixar estragar os meninos de graça. Porque pagar para quem, entendeu? Não vamos pagar nada, não vou pagar colégio para ninguém. Aí, aí a minha esposa, ela ficou meio desesperançosa e tal, falou, não, vamos conhecer métodos alternativos, entendeu? Aí a gente começou a visitar muita escola, visitamos escola Waldorf, escola Montessori, escola não sei o que, tal, tal, tal. E começamos a visitar um monte de escola. E aí ficou aquela pulga atrás da orelha, né? Mas por que que uma escola é tão diferente da outra? Né? O que que muda, afinal de contas? Como que eu julgo? Como que eu avalio, né? Assim, essa escola é boa, essa não é e tal. Então foi assim, Qual é o seu critério? foi nessa época que a gente começou a estudar os métodos, né? Assim, preocupado com os nossos filhos e também, quem sabe, assim, a escola convencional, ela vai ir a mal, mas tinha uma escola realmente muito boa, entendeu? Então vamos procurar, vamos esclarecer esses pontos. E aí, nossa, nessa época, Olinda, você não tem noção, Olinda, é só balde de água fria. Aí nessa época, a gente conheceu, assim, uma galera aqui em Curitiba, né? Que era muito preocupada com a educação dos filhos e tal. E lá fomos nós, né? Se reunir com esse povo aí. Vamos ver qual é desse povo aí, né? Aí chegamos lá, isso é, sei lá, 2014, eu acho. Aí chegamos lá, né? Na reunião lá das crianças e tal. Aí a Bruna chegou lá pra moça que tava organizando, né? E falou assim: aqui que as crianças vão brincar e tal, né? Opa, opa, elas não vão brincar. Aqui elas vão se reconectar com os seus elementais. E começou todo um discurso místico, assim, uma coisa muito doida, assim, sabe? Eu falei, caramba, mas onde é que a gente veio parar, né? Não, era uma galera muito doida, assim, muito doida mesmo, sabe? Eram uns caras bem loucos, assim, sabe? Bem, não, os caras bem doidos, bem gnósticos, assim, umas coisas bem doidas. Ele falou, Bruna do céu, onde que a gente tá indo, né? Aí, Olinda, aí, procurando pessoas, assim, que pensavam como nós, que viviam como nós, a gente encontrou um grupo de famílias educadoras aqui na cidade. E foi através do Facebook, a Bruna começou a se conversar com elas e tal, porque na época era um negócio bem mais restrito, assim, sabe? Tinha bem menos famílias e tal. E daí a Bruna marcou de ir lá. Aí quando a gente foi lá, puxa, foi muito legal. Foi muito legal mesmo, assim. A gente falou, pô, encontramos nossa turma, entendeu? Encontramos pessoas que pensam como a gente, que vivem como a gente e tal. E Aí depois que aí, os geografias começaram a acabar, né, Sérgio? Você falou, opa, parece que exatamente. existe uma. Eu falei assim, puxa, a gente encontrou pessoas que pensam como nós, e tipo assim, elas existem, entendeu? Essas pessoas existem. São poucas, mas existem, entendeu? E aí, assim, quando você conhece essas pessoas, você fica cheio de medo, né? Assim, meu Deus, como é que é? Eu vou dar conta, vou ser preso, não sei o quê. E você fica, assim, normal, entendeu? Todo mundo passa por isso. E aos poucos você vai vencendo isso, né? Porque, você veja, você é influenciado pelo estilo de vida das pessoas, você começa a conversar com elas, você começa a querer ser como elas, né? Porque assim, Olinda, teve um santo que escreveu que só de
uma pessoa que está numa vida assim, caminhos errados e tal, né, uma vida de pecado, se essa pessoa, ela apenas ver uma família numerosa, onde tudo está funcionando direitinho e tal, que se preocupa com a educação dos filhos, apenas de ver isso é capaz de converter muitas pessoas que estão em vida de pecado. Apenas de ver isso, tá? Porque existe verdade ali, né? E a verdade, ela te chama. Então, você veja, de certa forma, isso soou muito bem pra gente. A gente começou a realmente querer ser como eles, entende? Então, eles nos influenciaram muito. E aí, demorou algum tempo, né? Todo mundo que tem... então, assim, se você tá online aqui, você falou isso pro teu marido ontem, puxa, não espere que ele já vá aceitar. Não é assim. Essas coisas, elas demoram, né? Primeiro a pessoa tem um choque de realidade e tal. Então, assim, é preciso um tempo, porque, assim, nós fomos todos criados com essa ideia, né? É muito triste você ver o que a escola se tornou, né? Mas, enfim, aí nesse contexto, né, a gente começou a se acertar, né? Quem que vai assumir o quê, né? Só você vai educar, só eu vou educar. Aí a Bruna ficou responsável pela alfabetização. E daí ela começou, na época era o Carlos Nadalim, né? O Carlos Nadalim tinha o curso dele e tal. E ela começou assistindo os vídeos no YouTube e tal, começou a botar em prática. E assim, sabe o que mais me impressiona, Olinda? É que a coisa funciona muito bem. Funciona mesmo, sabe? É Funciona possível. porque o princípio se mantém, o princípio educacional se mantém, que é um educador educando uma criança. Aí, uma educação Exatamente. com vontade, com persistência, com constância, com informações básicas, porque ela foi estudar, então ela foi, né, procurar aquilo que ela precisava fazer. E aí um educador, pela sua postura, pela sua vida, pela sua vontade, pela sua dedicação, ele vai alfabetizar. Eu sempre falo assim, olha, quando as pessoas falam assim, o que eu preciso? Eu falo assim, imagine você, todas essas mães boas que a gente vê, que hoje tem muita mãe dando muitos bons exemplos aqui no Instagram, a gente precisa, né, destacar isso. Imagina você, a Valesca, a Camila, a Luciana, a Lorena, a Ana Pur, todas essas meninas, essas mães, num sertão ou num deserto, com um caderninho e um lápis. Você acha que elas seriam capazes de alfabetizar? Sim. Sim. Porque está Com certeza. nelas, é a presença delas e tal, e o que elas sabem ali, elas vão conseguir. Não é assim que elas têm recursos, elas têm métodos exemplares, elas têm o melhor material. Não, elas são o exemplo da educação que elas passam para os filhos. Então é por isso que elas conseguem. O Mário Quintana, ele tem um trecho que eu gosto muito de citar, porque ele foi alfabetizado na década de 20, mais ou menos, não, na década de 10, mais ou menos. Ele fala assim, sabe como eu fui alfabetizado? A professora ficava na nossa frente, fazia-se uma fila e cada um ia lendo em voz alta e a professora ia corrigindo. Não, tá errado, lê de novo. Não tá errado, lê de novo. Não tá errado, lê de novo. Quem alfabetizou você? Olha, você não me falou sobre isso, eu vou chutar. Vamos ver se eu sei do que eu tô falando. Eu duvido que a pessoa que alfabetizou você, Sérgio, era um grande intelectual. Era uma professora disposta, porreta, brava, que fazia você sentar direito, que fazia você pegar no lápis direito, que olhava para você e falava, não, isso é assim, isso está errado, lê de novo. Não era assim? Não era Era assim. alguém... Exato. Não era. Nós fomos alfabetizados assim, a gente aprendeu a ler. Ainda que não... depois a gente teve problemas que vieram depois, né? Assim, com essa questão de pós-alfabetização, né? Que seria a continuação do estudo. Mas aquela primeira parte da alfabetização, que a gente não vê hoje sendo feito direito, a gente teve, né? Porque as nossas professoras não foram formadas com essa ideia já de que o aluno era protagonista. Ela sabia que a gente tinha que ouvir o que ela tinha para dizer. A nossa live vai acabar. Você pode voltar só para a gente responder pergunta? Ô, Linda, será que corta mesmo? Porque você tá cheio de crédito aí no Instagram. Eles vão deixar você tocar aí 2 horas, 3 horas. Será que... Não, mas a minha... só mais eu vou...
Tá com contagem regressiva aí? Tá, tá. Mas assim, se cair, a gente Não, volta só para assim, uns 20 minutos de pergunta para você não, poder finalizar e tranquilo. encerrar. Tranquilo, vamos Tá. voltar. Não, ó, se cair. É porque assim, as minhas últimas lives, ele tocou 2, 3 horas direto, sem cair. Agora, pô, você tá cheio de crédito aí no Instagram, com você vai acontecer assim também. Ah, vamos ver, vamos ver. Olha, Então, você. Olinda, aí assim, quando a Bruna, ela começou, eu me lembro muito bem disso, assim, isso ficou muito gravado em mim. Eu sou sanguíneo, sabe? Mas eu lembro, algumas coisas eu tenho uma memória, assim, excelente, sabe? Eu me recordo de Sei. algumas coisas muito bem. E eu me lembro da Bruna, ela estava grávida do nosso segundo filho, Tomás, e eu lembro dela, assim, virando noites e estudando como você alfabetiza uma criança. Estudando, assim, sabe? Como você disse, aprendendo para poder depois ensinar, né? Vocês vendo como é que você se torna essa pessoa. Porque, primeiro, a Bruna, ela pensou que não conseguiria, sabe? Ela resistiu um bom tempo a isso, sabe? Ela 99% resistiu, ela. das pessoas fazem isso. Eu não sei, eu não sou professora, eu não dou conta, não é para mim e tudo mais. Acho Exatamente. que é o maior problema. Eu lembro dela vivendo esse drama. Eu lembro como se fosse ontem, assim, lembro muito bem disso. Ela chegava para mim, não consigo e tal, tal, tal. E aí, eu incentivando ela, não, vamos lá, é possível, veja que material você precisa e tal, tal, tal. E ela passou noites nisso. Eu me lembro, assim, porque a Bruna, ela, como uma boa melancólica, ela se envolve com projetos e ela vai até o fim, assim, ela se dedica mesmo, assim, sabe? Ela não para. E aí, com a alfabetização, foi assim, ela ficou assim, acho que deve ter sido um mês, assim, ela ia dormir, tipo, 2 da madrugada, assim, pra estudar, sabe? Pra aprender. Mas olha, Olinda, aí ela fazia cronogramas e elaborava atividades e tal, tal, tal. No começo foi assim, sabe? E aí, quando ela começou a alfabetizar o Dante, mas a coisa ela funcionou de um jeito assim, Olinda, inacreditável para mim. Tanto que hoje, Olinda, eu vejo assim o nível de leitura. O Dante escreve poemas, o Dante tem um caderno de livros, ele escreve histórias, ele assim, impressionante a capacidade que ele tem de leitura, fluência em leitura, escrita, ele escreve muito bem. Não, ele já usa ponto e vírgula, sabe, exclamação, interrogação, ele já sabe tudo, assim, impressionante, sabe? Muito bom, e assim, tudo com uma pessoa que não cursou pedagogia, não é professora de não sei o quê, ela na verdade, a Bruna, ela é licenciada, né, licenciada em biologia, mas, assim, foi o esforço de uma mãe que estava realmente comprometida com a causa, preocupada com o bem de seu filho, e apenas isso foi o suficiente para ela conseguir. E assim, conseguiu tão bem, Olinda, que a prova viva do resultado do trabalho dela é o meu filho mais velho. É a forma como ele lê, como ele escreve. Ele tem 7, ele fez 7 anos agora. Não, você veja, Olinda, quando nasceu o nosso terceiro filho, o Dante escreveu poemas e poemas para ele, assim, rimados. Era uma coisa fantástica, assim, sabe? Tinha 5 anos na época. Uma coisa fantástica. Quando eu via, falava assim, puxa, tá funcionando, sabe? Tá funcionando mesmo, assim, a coisa tá indo muito bem. E aí, a Bruna também testou vários materiais e tal, mas ela adquiriu isso que você disse, né? Tanto que eu acredito, Olinda, que toda a pedagogia ela se resume ao domínio do conteúdo, né? Então, você saber o que você está ensinando e amor ao aluno, né? A preocupação verdadeira com o bem do aluno, né? Ou seja, a preocupação verdadeira com o bem do aluno não é você deixar ele fazer o que ele quer, sabe, deixar ele livre para bagunçar, fazer as vontades dele, não, porque ele está numa fase que ele não sabe muito bem, ele não sabe o que ele precisa. Tá? Alguém tem que dizer para ele o que ele precisa. E ele tem que aprender a gostar de algumas coisas que todas as pessoas têm que gostar. Na verdade, isso é educação clássica, né? Aristóteles falava, olha, o trabalho da educação é fazer as crianças gostarem do que deve ser gostado e não gostarem do que não deve ser gostado. Então, saibam elas disso ou não. Exatamente. E Chesterton diz também, ele diz, esse negócio de deixar a criança livre, na verdade, é o contrário, é uma grande tirania. Porque qualquer ato educacional passa pela autoridade. Queira você
e ache você que esteja sendo autoridade ou não. Porque mesmo que você diga, não, eu vou deixar meu filho livre, eu sou só um facilitador, ele não precisa de mim, ele tem o seu domínio, ele tem a sua, né, como que eles chamam? Protagonismo, etc. Ainda que você faça isso, é uma tirania, porque em algum momento alguém vai educá-lo. E se não for Perfeito, você, exatamente. se não for você, vai ser os vídeos que ele assiste, vai ser o amiguinho da rua, alguém vai. Porque a criança, ela tem essa sede de aprender, ela tem essa vontade de aprender. E ela vai aprender com Sim, alguém. Não for você, pai, mãe e professor, vai ser com outra pessoa. Então não adianta você querer esse negócio de... Até mesmo porque essa questão de deixar a criança e tudo mais, é por isso que, muitas das vezes, os pais falam, nossa, em algum momento eu perdi o meu filho. Eu sempre deixei ele livre. Eu sempre deixei ele fazer o que ele quisesse. Eu sempre fui eu exatamente. sempre fui assim, É, ansioso. Eu sempre dei tudo que ele quis, eu sempre dei autonomia. E ele perdi meu filho, mas é claro, porque no momento em que você lavou suas mãos ou que você deixou ele livre, alguém foi lá e cumpriu o seu papel. perfeito. Perfeito. Não E adianta assim, você. nesse momento, claro, nesse momento você Pode também está falar. educando o seu filho para. E nesse momento, você está educando o seu filho para obediência. Né? Eu gosto muito daquilo que a Charlotte Mason escreve sobre obediência. Né? Ela fala que desenvolver a obediência nas crianças é o dever mais sagrado que uma mãe tem. Né? E quando a gente pensa, por exemplo, quando você pensa no Cristo, uma das descrições que nós temos do Cristo no Evangelho é de que ele foi obediente até a morte. Então, assim, esse é o ideal de obediência. Então, o ideal de obediência é esse. E a obediência ela é um pressuposto de toda a pedagogia. E a pedagogia ela se resume a amor ao aluno, e o amor ao aluno é isso, é saber que ele tem que obedecer. Porque o ideal do Cristo é aquele que foi obediente até a morte. E também só sabe mandar quem sabe obedecer. E Exatamente. é domínio do conteúdo. Não adianta você, por exemplo, querer também ensinar o que você não sabe. Claro, você precisa saber, mas, por exemplo, a minha esposa, eu vi como ela fez, ela foi lá, estudou e tal. E não é só a minha esposa. Na verdade, é incrível esse número de mães que estão alfabetizando seus filhos, tomando as rédeas da educação. É possível, entendeu? E assim, eu acredito que isso é possível não só para alfabetização, mas isso também é possível para matemática. É isso que eu sempre defendo aqui. Inclusive, eu sempre digo, né, que para mim, a melhor pessoa para ensinar matemática para uma criança até os 10 anos, assim, é um parâmetro médio, tá? Pode ser que tenha mães que vão para além disso, mas assim, um parâmetro médio. Até os 10 anos é a mãe. A melhor pessoa para ensinar matemática para criança. Não sou eu, entendeu? Eu tô aqui e tal. Mas assim, a melhor pessoa para ensinar o seu filho é você. Claro, tem pessoas que não podem, entendeu? Tem pessoas que não podem. Tudo bem. Tem compromissos e tal. Aí, ela dá um outro jeito, entendeu? Mas idealmente é a mãe. Então, ainda que a criança vá à escola, não tem problema. Ela vai para a escola, mas a responsabilidade da educação dela é sua. Se ela não está aprendendo, você ajuda. Se Claro. ela não está entendendo, você ajuda, né? Você arruma um tempo. Eu não tenho tempo, não. Tem que ter um tempo, algum tempo tem que ter, né? Ainda que você trabalhe, que a criança vai à escola, algum tempo no dia você tem que ter para Não, fazer algo. e você veja, Olinda, quando você coloca seu filho numa escola, ou quando você paga alguém para ensinar o seu filho, você veja, é você ainda que está no controle. Aquele professor, ele está autorizado por você, ele age em seu nome. Então, assim, essa é uma das prerrogativas do professor, né? O professor, além dele ter que dominar o conteúdo, ele tem que estar autorizado pelos pais para ensinar as crianças. Então, no fundo das contas, no fim das contas, é isso, como você disse. É você, pai, que está no controle. Ensine você ou não. Exatamente, exatamente. Mas eu não tenho para onde fugir, né? Não dá para fugir. E eu queria que Não, não tem. E você. assim, é importante você ter sempre isso em mente, né? Quer dizer, o professor, de certa forma, ele age em seu nome, né? Por exemplo, quantas mães que... Isso é um drama também hoje, né, Olinda? Olha, eu conheci muitas mães assim que trabalham o mês inteiro para pagar a mensalidade da escola, entendeu?
Exatamente. Exatamente. Esse é o jeito que a mãe deu para educar e tal. Não, claro, tem mães que se sentem confortáveis fazendo isso. Mas assim, ela é responsável pela educação. Ela tem que se lembrar disso. Sim. Eu vou. Meu áudio tá baixo. Tá todo mundo falando que meu áudio tá baixo. Você tá me ouvindo bem, Sérgio? Eu não sei como aumentar o meu áudio. Agora tá bom? Então, tenta aumentar o volume do seu telefone. Já aumentei. Tá no máximo? Não, então é isso. Tá no máximo. Mas não, eu tô te ouvindo Uma bem. vaga? Tá. Não, Vamos sem não. pergunta pra gente responder? Claro. É muito comentário, não sei se eu vou conseguir. Acho que não tem pergunta, Sérgio. Ou a live foi muito esclarecedora, ou eu não tô entendendo nada. Dá pra ouvir. O que eu ia te falar? Eu queria que você. Não sei se você sabe, mas amanhã eu vou fazer uma live com o Guilherme Freire. Eu sei que você é um grande admirador do Guilherme, né? Um amigo do Guilherme, não é isso? O Guilherme é meu vizinho aqui. Sério? Sério, o Guilherme mora aqui do meu lado. Eu achei que o Guilherme fosse de São Paulo, não sei por quê. Ele é de É, Curitiba? Como é? Não, ele tá aqui em Curitiba agora, né? Ele é meu vizinho. Que maravilha! Então, vou fazer uma live com ele amanhã. Você vai lá, pega uma cerveja, tô brincando. Eu queria que você fizesse algumas considerações finais. Qual o método da Bruna? Ah, perguntaram qual o método da Bruna usou. Foi o fônico, não foi? Eu já vi você falando disso. Foi o método fônico. Foi o método fônico, Linda. Na época, eu acho que os materiais eles eram mais limitados, assim, sabe? E o material que ela usou, à época, se chama professora de papel. Não sei se você conhece esse. Conheço, conheço. Então, o professora de papel, ele tem um problema, assim, sabe? Que particularmente a gente identificou, né? Que algumas histórias, elas não têm um fundo moral muito bom, assim, é uma coisa meio bizarra, assim, sabe? Sátira, tipo assim, sabe aquela historinha que você fala, cara, eu não sei se eu leio isso pro meu filho e tal, né? Então, essas partes ela adaptava, sabe? Não sei se você concorda comigo, Linda. Sim, eu concordo. E eu acho assim, que de lá pra cá, desse pessoal que veio do Nadalim, eu, a Bruna, a Valesca, esse pessoal dessa era de alunos do Nadalim, agora é o melhor momento para a produção de material. Agora você tem mais pessoas fazendo isso, pessoas com muita boa vontade, com muito capricho, com boa formação, que estão preocupadas com a sua própria autoeducação. Então, assim, melhorou demais esse cenário. A Bruna teve um trabalhão aí para garimpar, né? Eu acredito que boa parte do trabalho ela fez, assim, sem material. Porque o material, no fim das contas, ele é um apoio, né? Ele é um suporte, né? Ele te ajuda. Ele é, assim, um amparo mesmo, mas ele não é o fundamento, né? Ele não é o necessário, o fundamental. No caso da alfabetização. Então, a Bruna teve um bom trabalho, acredito eu. E teve uma outra pessoa perguntando, Sérgio, mas aí eu acho que depois ela pode te mandar, que o filho dela tem muita dificuldade para matemática, o que ela pode fazer? Compre o material e o curso do Sérgio, que tá tudo lá. Eu também, se dificuldade para matemática, tô aprendendo junto com a minha filha, né? Tô reaprendendo junto com ela. E é assim, né? A alfabetização a gente foi fazendo assim também. Eu aposto que a Bruna, na hora que ela foi alfabetizar, ela falou, caramba, eu não sabia disso aqui. Por exemplo, um dígito, né? Exatamente. Não sabia disso aqui, não lembrava disso aqui e tal. Aí você reaprende, aprende de novo e pensa e faz um esforço até conseguir dar conta. Eu acho que Exatamente. não tem mais. Oi, pode É, falar. então, exatamente é isso, né? Assim como, por exemplo, a Bruna, ela passou lá, sei lá, um mês, toda noite lendo, estudando, pesquisando, e ela aprendeu, entendeu? E aí, como você disse, se tornou possível. Então, assim, a partir de agora eu sei. E depois ela pegou o Dante e trabalhou com ele, e hoje ela pode falar tranquilamente, assim, eu sei alfabetizar uma criança. Eu consigo. Por quê? Porque aqui tem uma criança que eu alfabetizei, entendeu? A mesma coisa
A mesma coisa tem que acontecer com a matemática, quer dizer, ainda existe, né, de certa forma, uma certa preocupação, assim, né, puxa, mas eu nunca fui bem em matemática, sempre uma disciplina que eu ia mal na escola, não entendo para que serve. Aí as pessoas já começam a pensar assim, sabe, em logaritmos, em números imaginários, e as pessoas elas ficam sofrendo por antecipação. Não, na verdade, tudo isso, né, logaritmo, número imaginário, tal, 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 tudo isso tem sua base, tem seu ponto de início, seu ponto de partida. Então, assim, a matemática, até assim, nessa fase de trabalhar com as crianças, ela é realmente um edifício construtivo, né? Onde você vai trabalhando um conceito seguido ao outro, né? Então, você não vai entender os logaritmos se você não tiver uma base boa em aritmética. Então, calma, né? Não precisa sofrer por antecipação, pensar como é que você vai ensinar seu filho no ensino médio, não. Isso não está em questão ainda, né? Na verdade, assim, o primeiro ponto é ele tem que ter ele tem que ter uma noção básica, conhecimentos sólidos da aritmética básica. Tá? É assim que se faz. E isso é simples. Isso está acessível a qualquer pessoa interessada. Então, como é que você faz? Bem, você tem algumas opções. Uma delas é o meu curso. Algumas pessoas não têm condição de adquirir o curso. Bem, você pode pesquisar na internet, pode acompanhar as dicas que eu deixo aqui, pode acompanhar outros professores, pode pegar. Eu sempre estou sugerindo, indicando as fontes das quais eu pego meus materiais e tal, né? Como, por exemplo, eu citei lá o Museu de Matemática, citei o Instituto de Tecnologia de Israel, eu fiz uma live do método de Singapura, mostrando o que era bom, o que as pessoas tinham que pegar do currículo, o que era ruim e tal. Então, assim, é possível também. Agora, o primeiro passo é você fazer esse ajuste, né, de mentalidade. Falar assim, não, ó, é possível, e se eu não fizer, ninguém vai fazer, né? Porque, olha, eu tive muito tempo em escola, e eu vi os alunos chegando no final do ensino médio, entrando na faculdade, sem os conhecimentos básicos. Então, assim, se você não tomar as rédeas nisso, tá? Vai ser meio que, tudo vai ficar meio que ao acaso, né? Então, assim, pode ser que aprenda, pode ser que não aprenda, entendeu? Se aprender, ótimo. Se não aprender, o que você vai fazer? Tá? Então, assim, aprender essa matemática para ensinar para as crianças é possível, é acessível, é fácil, está ao alcance de qualquer mãe, de qualquer pessoa interessada. Basta o quê? Basta você fazer o que as mães já fizeram para a alfabetização, ou que elas estão fazendo para a alfabetização. Porque, assim, existe essa preocupação, né, Olinda? Talvez esteja até mais evidente, mais claro para as pessoas que, hoje em dia, a maior parte das pessoas é analfabeta funcional. Então, os universitários, em grande parte, são analfabetos funcionais e tal. Então, esse dado, ele está muito em alta. Isso chega até as pessoas. As pessoas falam, não, então eu preciso aqui ensinar alfabetização, tal, tal, tal. Agora, a mesma coisa tem que acontecer em matemática. É verdade. E é possível, entendeu? Ele não tem nada inacessível, assim, nada de muito difícil. Na verdade, a matemática, até os 10 anos, ela, além de ser básica, além de ser fácil, ela ajuda quem aprende. Quer dizer, só vai te fazer bem, entendeu? Não tem contraindicação. Não tem contraindicação. É isso mesmo. Sérgio, eu quero. Pode falar. Não, e você veja que pedagogas, por exemplo, né, pessoas que lidam com a educação infantil, em geral, até a quarta série, é um dever você saber todas essas coisas. Então, assim, se você trabalha com isso, se você está na escola, você tem que saber, tá? Agora, você como mãe, quer participar da educação do seu filho, também é importante que você saiba. Sim, exatamente. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, porque até tem mais perguntas aqui. Eu vou fazer o seguinte, vamos responder uma última, porque eu acabei de ver aqui que ela apareceu várias vezes, que é como lidar com a possibilidade de punição judicial. Várias pessoas perguntaram isso. Quer responder? A NED, é melhor falar com a NED. Eu sempre Isso. sugiro, ó, eu não sou, entendeu? Procura a NED e tal. É... Bom, acho que é isso. Então, Alguém olhando uma coisa perguntou qual... interessante. Pode falar, pode falar. Não, alguém perguntou qual a diferença, ou se era a mesma coisa, consciência fonológica e método fônico. Só queria explicar que método fônico é o nome do conjunto de todo o processo. Você usa o método fônico a partir dos elementos do som da fala.
A consciência fonológica é uma dessas etapas, que é você apresentar para a criança primeiro os sons das letras, os seus fonemas correspondentes, antes de apresentar a forma das letras. Então, a consciência fonológica é uma etapa do método fônico. Pode falar agora. Então, alguém aqui perguntou, e após os 10 anos, tá? Bem, se a mãe, ela ensina até os 10 anos, e após? Aí você veja, Olinda, eu acredito particularmente na personalização da educação. Então é o seguinte, aos 10 anos, a gente já consegue saber se a criança ela tem se ela tem uma inclinação para prosseguir na vida de estudos matemáticos ou não. Então, a partir dessa inclinação que a criança tem, aí é o momento de você dosar mais ou menos. E se você for dosar mais, tá? Talvez você precise de um tutor, um recurso especial, um bom material, um bom método, alguém para acompanhar, talvez seja necessário. Talvez você aprenda ensino. Ou sei lá, a criança não tem inclinação mesmo para matemática, ela tem inclinação para outra área, entendeu? Então, assim, fica mais no básico, entendeu? Então, a partir dos 10 anos, eu acredito na personalização da educação, sabe? Sim, a minha filha, por exemplo, Agora, ela tem mais inclinação para matemática do que para... Por mais que ela já esteja bem encaminhada na alfabetização, ela tem mais inclinação para matemática. Ela gosta mais de matemática. Ela perfeito. fica mais feliz. Aí, o que a gente faz? Aí, quando tem inclinação, assim, a gente faz o que é de melhor, entendeu? De melhor. A gente faz ela trabalhar os elementos de Euclides. Aí você vai ver o que é educação superior, entendeu? É assim que se faz. Assim que sempre se fez, sabe, Olinda? Inclusive, isso é um projeto. As pessoas me perguntam muito assim, Olinda, o que você vai fazer, sei lá, de materiais de 10 anos? Eu falei, ó, esse ano eu não vou fazer nada, tá? Além de 10 anos, nada. Por quê? Porque para além de 10 anos, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero resgatar a forma como se ensinava matemática até o século XVIII. Então, assim, como que Santo Tomás de Aquino, quando ele estudou o quadrivium lá, como é que ele fez? Quando você tem os grandes gênios da Idade Média, desde Platão, né, claro, anterior, né, mas desde Platão até a Idade Média, até o século XVIII, né, porque no século XVIII tudo muda, né? Existe uma forma específica de você trabalhar. E aí como é que você faz isso? É muito simples, você prepara um programa, tá, sequenciado, ordenado, e a criança, ela primeiro tem que passar por um nivelamento, né? Então, sei lá, 12, 13 anos, pode começar também, até adultos que quiserem reaprender. Aí, é como se fosse um Kumon da matemática clássica, entendeu? Um Kumon da matemática clássica. Você faz um teste de nivelamento. A partir da sua nota, você começa a receber esses materiais seriados. Tá? E nesses materiais seriados, o que você vai ver? Você vai ver a teoria dos números, como ela sempre foi ensinada. Você vai percorrer todos os livros dos elementos de Euclides. Então, assim que você fazia, tão simples quanto isso. E aí, só que assim, isso é muito difícil de ser feito, entendeu? Então, eu não quero pensar nisso esse ano, só no que vem agora. Eu também. As pessoas ficam assim, quando você vai fazer alguma coisa para depois da alfabetização? Eu falo, mas gente, se vocês soubessem do trabalho que dá para mexer só com a alfabetização, as coisas não são tão óbvias. É a mesma coisa assim, ó. Eu vi que apareceu essa pergunta. Qual o melhor método de alfabetização? Vejam, você tem um método fônico que ele é mais abrangente, ele envolve mais elementos, ele envolve mais características do som da fala e tudo mais. Mas não vai funcionar para todo mundo. E aí você precisa usar o silábico. Então, as perguntas, as respostas, elas não são tão óbvias, sabe? Esse é o melhor, vai dar resultado, pronto, acabou. Existem muitas nuances que envolvem. Alfabetizar uma criança não é tão simples. Se fosse tão simples, se fosse muito simples, a gente não teria tanto problema de alfabetismo funcional, né? Envolve muitas etapas, dentro do processo e tudo mais. Então, ensinar matemática não é tão simples. Envolve muitas etapas, envolve a própria personalidade do aluno, a sua formação. Então, as perguntas, as respostas não são tão óbvias assim, né? E, bom, eu acho que é isso. Eu acho que a gente já falou demais. Desculpa tomar todo esse tempo seu. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Agradeço muito a sua participação, Sérgio, de verdade. Pelo seu tempo dedicado a nós, pelo tudo que você nos ensinou hoje. E fique à vontade para fazer suas considerações finais. Primeiro, só tenho a te agradecer, Olinda. Para mim é um prazer estar aqui, conversar com você. É sempre excelente. Eu gosto muito de você, admiro muito o seu trabalho. E, bem, hoje você até me fez
pensar, fiz um exercício assim hoje, sabe? Eu fiquei tentando recordar a forma como eu fui alfabetizado. E eu recordei, sabe? Eu comecei a me Ah, lembrar e da aí, como foi? professora. Eu fui alfabetizado pelo silábico. Sim, toda a década de 90 Eu praticamente lembro, foi foi assim, acho que todo silábico. mundo foi. Você deve ter sido também. Silábico. Sim, 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 sim. Você sabe que há uma grande discussão dentro entre vários gramáticos, né? Não há um consenso super definido, sabe? Você tem aí várias coisas para serem analisadas, enfim. Esse exercício é muito bom, porque toda vez que eu faço a pergunta, as pessoas ficam assim, elas, silábico. É assim, geral, me responde isso, né? E, inclusive, pessoas que tiveram uma excelente alfabetização e que foram muito bem alfabetizadas. Eu tenho um amigo que foi alfabetizado pela avó dele, porque ele ficava com a avó dele, a mãe dele trabalhava o dia todo. E ele super inteligente, sempre foi muito estudioso, lia muito bem desde pequenininho, lia contos de fadas inteiro. E aí eu falei para ele, qual método você foi alfabetizado? Ele falou, minha avó me mostrava as sílabas, né? Eu falei, ela não falava o som das letras? Ele falou, não. Eu falei, então, assim, há várias coisas para serem examinadas por trás desse tema, né? Mas daí é assunto para as próximas lives. E vou deixar aqui o convite para as pessoas voltarem amanhã com o Guilherme Freire, que o Guilherme é um grande estudioso, um grande professor. A gente vai falar sobre memória e alfabetização. E eu acho que essa semana vai ajudar muita gente, Sérgio. Perfeitão. Olinda, como eu estava dizendo, eu admiro muito o seu trabalho. Desejo para você, todos os alunos dessa live aqui, que eles entrem lá, participem. E novamente agradeço muito por ter participado. Olinda, muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Boa noite, bom descanso e bom trabalho. Tchau, tchau, Até Olinda. breve. Tchau. Eu vou fechar aqui, tá? Tá bom. Eu vou finalizar a live relembrando vocês que quem ainda não está inscrito na Semana da Alfabetização, se inscreve, porque a gente vai mandar os resumos da live para quem estiver inscrito. Voltem amanhã para a live do Guilherme Freire, que é um professor muito estudioso na área de pedagogia e educação. A gente vai conversar sobre essas questões de letramento e sobre memória, o papel das faculdades da alma no processo da alfabetização. Vamos falar sobre autores clássicos, sobre como se dava o processo de alfabetização em outras épocas, com outros pensadores. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado os que ficaram aqui até o final, agradeço a atenção e falo para vocês convidarem as pessoas que vocês acham que precisam aprender um pouco sobre a alfabetização para a live de amanhã. Essa live aqui vai ficar salva no Telegram até domingo. Depois de domingo, ela só vai para a plataforma para quem for aluno da segunda turma do curso Primeiras Letras. Eu espero vocês até amanhã, às 9 horas, aqui no meu perfil do Instagram. Obrigada, boa noite, bom descanso.